Olá pessoal, hoje nós vamos falar, eu e meu colega Alberto. Oi Alberto, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo bem. Ambos vamos falar para vocês nesse vídeo de petição inicial. A começar do conceito, dos princípios de direito que a protegem, vamos falar dos requisitos e ao final vamos ressaltar a importância do que devemos como operadores do direito nos atentar para que a nossa petição inicial não se torne indeferida. Então, inicialmente, um conceito bem simplificado de petição inicial, como o próprio nome diz semanticamente, é a peça inicial, que dá o primeiro acesso à justiça, é o primeiro ato do processo, que dá início a ele. E o direito de petição é garantido na nossa Carta Magna, no artigo 5º, inciso 34, a linha A, que, em outras palavras, o direito de petição é assegurado a todos aqueles que querem e precisam acessar o poder público, quer seja na defesa de um direito seu contra qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Consoante ao direito de petição, nós temos um outro princípio de direito, também constitucional, que é o da inafastabilidade da justiça. Contudo, muitos confundem este princípio com a prerrogativa de que o judiciário não pode se negar a peticionar. E isso é um equívoco, porque este princípio da inafastabilidade é até muito mais amplo, engloba o devido processo legal, o contraditório e também, claro, engloba o direito de petição. Alberto, vamos falar sobre os requisitos da petição? Bom, feita esta introdução da minha colega Ana, do fundamento constitucional da petição no nosso ordenamento pátrio, vamos abordar agora os requisitos da petição inicial. Estão os requisitos da petição inicial previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. São 7 regras, portanto, 7 incisos no Código de Processo Civil brasileiro. Inciso número 1. Primeiro requisito de uma petição inicial válida, apta para surtir efeitos no contencioso brasileiro. Endereçamento. Endereçamento da petição é a quem ela se destina. Sempre a um juiz, um magistrado, que poderá ser um juiz federal, um juiz da justiça comum, não é? Ao qual a gente se refere como juiz de direito. E tudo isso vai depender do juízo a que estamos endereçando. Além disso, temos comarca, temos vara, temos o estado, a depender do tipo de justiça. Temos alguns quesitos no inciso endereçamento a serem observados. Pois bem, vencida a questão do endereçamento, vamos partir agora para qualificação, inciso número 2 do artigo 319 do Código de Processo Civil. Gente, por qualificação, devemos entender das partes, do advogado ou do representante da parte, caso seja esta incapaz, por exemplo, estado civil, nome, profissão, residência e domicílio, RG, CPF, no caso de pessoas físicas, ou CNPJ, para pessoas jurídicas. São todos esses os requisitos que compõem a qualificação das partes e são previstos no inciso 2º do artigo 319 do Código de Processo Civil. E lembrando, Alberto, também para os nossos ouvintes que muitos operadores do direito ainda esquecem do endereço eletrônico, não só do autor e do réu, mas também do patrono da causa ou do representante. É fundamental lembrarmos na hora de fazer uma petição. Perfeito. Prosseguindo, inciso número 3 do artigo 319, dos fatos e da fundamentação jurídica. Gente, a petição inicial, devemos ter em mente, estamos contando uma história ao juiz. A história do nosso cliente. Essa história é composta pela descrição fática. Haverá uma parte da sua petição inicial em que só conterá descrição de fatos. Num segundo momento,
haverá um embasamento jurídico desses fatos. Lembrando que, na fundamentação jurídica desses fatos, não poderá o advogado se esquecer da teoria da substanciação, que é basicamente lembrada por uma frase famosa: dai-me os fatos que eu lhe dou o direito. O que isso significa na prática? O advogado pode e deve indicar os artigos de lei que são infringidos por aqueles fatos, mas não deve ele se preocupar em explicar nos mínimos detalhes cada um dos institutos, sob pena de afastar indevidamente a teoria da substanciação, pela qual o juiz espera que lhe sejam descritos os fatos para que ele, juiz, magistrado, dê a fundamentação jurídica. Ana? Muito bem. Porém, ainda em sede do direito, desta etapa da nossa petição inicial, ainda que não nos prolonguemos e não façamos apenas uma enxurrada, uma verborragia de dispositivos aleatórios que delongam e tornam muitas vezes a petição maçante, por outro lado, tampouco poderemos ser omissos ou não citar ou não nos embasarmos. Neste ponto, é muito importante que o operador do direito tenha um arcabouço jurídico que ele vai formar para defender e sustentar essa história contada aqui dos fatos, apoiado no ordenamento em outros diplomas, quer seja no plano constitucional pela nossa CF, no próprio CPC, fundamentalmente no Código Civil, né? A princípio, a maioria das ações são de natureza de dar, fazer, não fazer, pagar a quantia certa. Isso é matéria de obrigações, não é, Alberto? Então, um bom advogado precisa estar ciente desses dispositivos. Também buscar informações nos códigos como o do consumidor, nos estatutos, né? E também súmulas, doutrina, precedentes, enfim. Sempre, como o Alberto muito bem lembrou, de forma concisa, objetiva, sem se estender em meros ditames que acabam prolongando sem necessidade. Bom, dando prosseguimento, inciso número 4 do artigo 319 do Código de Processo Civil, do pedido. Afinal de contas, depois de descrever os fatos e dar toda a fundamentação jurídica dos mesmos, o cliente quer alguma coisa com isso. Ele quer um bem da vida, uma decisão de mérito para a questão que ele está pleiteando. Então, no pedido, que será a parte final da petição inicial, deve o advogado explicitar quais são as matérias processuais que ele quer que sejam observadas e quais as matérias de mérito que ele quer que sejam observadas para o seu cliente. No Código de Processo Civil, a matéria dos pedidos ela é mais abordada especificamente dentre os artigos 322 ao 329. Agora a Ana vai explicar o inciso número 5 do artigo 319. Que é o valor da causa. Como bem vimos já, toda causa há de ter um valor. Em regra, que seja a somatória possível daquilo que é pedido, seja em sede de reparação material, acumulada com moral, ou ainda quando não se trata de indenizações de reparação, mas um valor de causa para fins de alçada, por exemplo. O fato é que sempre é necessário ter descrito claramente o valor da causa, nem que seja para a própria cobrança de custas, honorários advocativos, sucumbenciais. Dando prosseguimento, inciso número 6 do artigo 319, das provas que serão apresentadas no decorrer do processo. O autor faz um pedido para apresentar as provas que lhe convier para demonstrar a veracidade dos fatos alegados em sua petição inicial. As provas podem ser de diversas naturezas, estando elas amparadas pelo CPC, a saber, prova documental, prova testemunhal e prova pericial. Inclusive, em sede de provas,
Nós temos até um jargão muito comum nas petições iniciais, que o operador do direito coloca, que ele alega protestar por todos os meios de prova possível, até mesmo porque do início da juntada, do ingresso, ele já tem algumas, porém nem todas. Muitas podem vir a ser elaboradas ao longo do processo. Então já é uma garantia, uma amplitude de que ele possa depois ir colacionando aos autos mais provas no decorrer do processo. Pois bem, por fim, inciso de número 7 do artigo 319, temos a questão da audiência de conciliação e mediação. A regra no direito brasileiro é que sempre tenha audiência de conciliação e mediação, ou seja, a não ocorrência dessa audiência é a exceção e deve ser solicitada pelo autor e deve ser confirmada sua ausência pelo réu, para que ela não ocorra. Sim, isso é fato. Muitos operadores ainda confundem. Acham que se uma parte alegar que não deseja, não vai ocorrer. E isso não é fato. As duas partes, os dois polos têm que manifestar expressamente o desejo do não acontecimento da audiência. Pois bem, senhoras e senhores, vistos os requisitos de uma petição inicial válida, atentemo-nos para um último fato, o do indeferimento da petição inicial. Situação que pode vir a se materializar na ausência de quaisquer desses requisitos Elencados no artigo 330 do CPC. Um ponto final é que o mais importante, além de estarmos atentos aos quesitos jurídicos, lembrar uma coisa, que a petição inicial é uma peça processual, requer seriedade, requer conhecimento jurídico, atentar-se a quesitos técnicos, mas deve ser por excelência uma linguagem concisa, simples, clara e objetiva. Não é, Alberto? Concordo em número e grau. Era o que tínhamos para falar para vocês sobre petição inicial. Até mais, até o próximo vídeo. Até mais, uma boa noite.